Amém, meus irmãos. Vamos iniciar essa live em nome de Jesus. Deu uma caída por causa do nosso sinal, mas já vamos dar início, amém? A live de hoje com o tema Mostra-me a tua glória. Eu quero convidar os amados irmãos, já sem mais delongas, para abrir no texto de Êxodo, capítulo 33. Vamos ler no versículo 12 ao 23. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículo 12 ao 23. Mas antes de ler com os irmãos, eu quero orar com os irmãos, amém? Em nome de Deus, para que Deus venha nos abençoar, venha dar graça nessa live, que pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem, que vidas possam ser transformadas pela glória de Deus, em nome de Jesus. Orem comigo, amém? Pai amado, Santo e Justo, nós oramos na Tua presença, te pedindo graça, te pedindo misericórdia. Venha, meu Pai, abençoar, meu Pai amado, esse mecanismo, meu Pai amado, de informação, meu Pai amado, a qual estamos utilizando para o louvor da Tua glória. Meu Pai amado, que essa mensagem, meu Pai amado, possa nos renovar, possa nos esclarecer, possa nos levantar, meu Pai, para o louvor da Tua glória. Abençoa, meu Pai, essa live, meu Pai, usa, meu Pai, nossas vidas como canal de bênçãos, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Fale conosco, meu Pai, pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao 23, diz assim: o tema é Moisés roga a Deus a sua presença, e depois Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Versículo 12 diz assim: e disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Versículo 13, agora pois se achei graça aos teus olhos, roga-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e este povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então disse ele: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu porei numa fenda da penha, e com a mão cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a face não me verás. Amém? Glória a Deus por isso, por essa rica e preciosa oportunidade a qual o Senhor Deus nos dá nessa noite de hoje, de mais uma vez poder compartilhar um pouco essa reflexão a qual o Senhor colocou no nosso coração. Eu confesso para os amados irmãos que até ontem eu não tinha nada ainda, ou primeiro não me lembrava de nada que o Senhor colocaste no meu coração. Mas aí, ouvindo e meditando e apreciando um pouco a palavra de Deus nessa noite que passou, o Senhor ardeste no meu coração um título ou um tema ao qual eu já pendurava já há algum tempo. E nós, por sermos seres humanos
e pela correria do dia a dia eu havia até me esquecido. Mas o Senhor me fizeste lembrar aquilo que me traz a esperança, que sobre como deve ser desejoso, como deve ser nobre aqueles que desejam ver a glória do Senhor. Amém? Esse é o tema da live de hoje. O título ao qual Moisés recebeu através de seu pedido, ao qual ele disse para o Senhor Deus, o Deus de Israel. Fez um pedido, fez uma exclamação dizendo: Senhor, mostre-me a tua glória. Vamos lá. Para entendermos um pouco esse tema, sem mais delongas, precisamos entender o contexto, da qual esse pedido, da qual essa declaração subiu aos ouvidos do Deus vivo. O texto aqui, quando lemos para os irmãos, está em Êxodo capítulo 33, mas o contexto para entendermos melhor essa passagem está lá em Êxodo capítulo 32, que é a passagem a qual o autor Moisés intitulou sobre o bezerro de ouro, ou a idolatria do povo de Israel. Esse texto aqui fala sobre a passagem a qual, após o povo de Israel ter sido liberto com mãos fortes pelo Deus de Israel, e agora está peregrinando rumo à terra prometida, Deus prometeu para o povo de Israel que faria deles um povo modelo, uma nação exemplar para os demais povos que não tinha o Deus de Israel ainda como seu Deus. E aí Deus disse para Moisés que lhe daria leis da qual esse povo deveria meditar dia e noite. E aí Deus convida Moisés a subir o Monte Sinai, e nesse monte o texto diz que Moisés fica 40 dias e 40 noites. Sobe Moisés com seu servo chamado Josué, e aí Moisés deixa o seu irmão, tomando conta do arraial do povo de Israel. E passado alguns dias, o texto diz que o povo começa a achar que Moisés está demorando para voltar. E o povo agora pede para o irmão de Moisés, Arão, construir um Deus para eles. Um Deus ao qual eles tinham igual quando eles estavam lá no Egito. E o texto diz que Arão não retruca muito com esse pedido, e Arão pede para o povo de Israel trazer para eles tudo aquilo que estivesse sobre materiais de ouro, presilhas, qualquer tipo de material que fosse feito de ouro. E aí Arão e os demais constroem um bezerro de ouro. Passado algum tempo depois, Josué começa a ouvir um barulho no meio do arraial, e isso chega ao conhecimento de Deus, e Deus agora fala para Moisés que o povo já havia se desviado em muito pouco tempo. E Moisés desce naquele momento, vê o povo, após ter construído um bezerro de ouro, idolatrando aquele ídolo ao qual eles chamavam de Deus, que era o Deus que havia libertado eles das mãos do faraó do Egito. Pois bem, passado algum tempo depois, Moisés, juntamente com Arão e os demais, agora tem a missão agora de fazer aquele povo continuar marchando rumo a Canaã. Mas Deus ele se revolta por algum momento com aquele povo, dizendo que não andaria mais com aquele povo. Mandaria um anjo para andar com eles, mas ele mesmo não iria mais com aquele povo. E aí, chegando nesse texto, Êxodo capítulo 33, versículo 12, primeiramente Moisés, a qual já havia conhecido a presença de Deus, a pessoa de Deus, ele pede que essa presença continue andando com o povo de Israel, que essa presença continue andando com ele, Moisés. E passado algum tempo depois, alguns instantes depois, Moisés ainda, além da presença, Moisés ainda roga que Deus não dispense a sua glória, ao contrário, que envie a sua glória para andar com o povo de Israel, para andar com Moisés.
E aí, quando vamos estudar esse tema tão interessante sobre a glória de Deus sobre o seu povo, vamos ver todas as vezes quando Deus se manifestou em sua glória, como isso impactou as pessoas a qual presenciou esse fato tão poderoso, como foi no caso de Jacó. Jacó, após tá fugindo do seu irmão Esaú, Jacó chega uma noite na madrugada, a qual ele começa a dormir em cima de uma pedra e tem uma visão de uma escada de anjos subindo e anjos descendo. E aí, quando ele acorda, ele descobre que a presença de Deus estava naquele lugar. Aquele era um lugar terrível, porque Deus estava naquele lugar. Depois vemos também lá em Isaías capítulo 6, Isaías vendo a glória de Deus, a sua Shekinah. Ele via anjos cobrindo o rosto, anjos cobrindo o peito, anjos cobrindo as pernas. O tamanho era o peso da glória de Deus. E como o impacto dessa glória causa nas pessoas a qual presencia. Esse tamanho fato, o fator poderoso. Posteriormente, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, também vimos também a glória de Deus sendo manifestada. O texto diz lá em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele indo com cartas para a cidade de Damasco, para perseguir o povo de Deus que havia fugido para Damasco. Chegado ao meio-dia, o sol muito forte, e o texto diz que a presença, o próprio Senhor Jesus apareceu para Paulo face a face, cara a cara, e pergunta para Paulo por que ele estava perseguindo, porque ele está perseguindo os agrilhões de Deus. O que eu aprendo com isso? Que todas as vezes quando a glória de Deus se manifesta no meio do seu povo, alguma coisa maravilhosa acontece. Alguma coisa sobrenatural acontece. Mas, em outras palavras, o que seria essa glória? O que é a glória de Deus? O texto diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Rogo-te que me mostre a tua glória. Vamos lá. Continuando aqui. O que seria essa glória? Moisés pediu para que mostrasse essa glória. Um homem jamais viu tantos milagres que pede para ver a glória de Deus. Que foi o caso de Moisés. Viu o Senhor numa sarça ardente, o cajado transformar numa serpente, o mar vermelho se abrir, maná cair do céu e água sair da rocha, roupas e sandália do povo que não se acabavam. Conversava com Deus face a face, como qualquer pessoa conversa com outra pessoa. Assim era a relação de Moisés com Deus. Mas ainda assim, este pede para Deus mostrar a sua glória. Esse fato é interessante nós prestarmos um pouco atenção. Esse fato só acontece posteriormente, logo após acontecer a primeira apostasia do povo de Israel. O que eu aprendo com isso? Que sempre depois do pecado precisa vir um arrependimento, precisa vir a humilhação. Antes da exaltação precisa vir a humilhação. E Moisés humilha-se ao Senhor. Moisés roga pelo povo de Israel, intercede pelo povo de Israel, ora pelo povo de Israel, achando até bom em partes que o Senhor lhe enviasse um anjo, mas o anjo em si não seria suficiente. Moisés queria que a presença de Deus continuasse, e além da presença de Deus, que a sua glória fosse manifestada não somente a ele, mas todos aqueles que criam no nome do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Vamos continuar. Moisés não quer perder a presença de Deus, como está em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Ele não quer perder essa presença. Ele não quer separar dessa presença. E ele quer que essa presença seja a garantia dele sobre a sua vida. Que essa presença jamais se afastasse da sua vida. Que interessante, meus amados irmãos.
o que eu aprendo com um servo de Deus, né? Enquanto muitas pessoas algumas pessoas ou não fazem a questão que essa presença não esteja em sua vida, Moisés, por ter experimentado esse impacto da presença, esse impacto da primeira glória, ele queria que tudo isso continuasse em sua vida, porque ele temia que após esse pecado de Israel, a qual até ele mesmo se colocou no meio do povo, ele temia que só a presença do anjo não fosse o suficiente, mas ele queria que o próprio Deus continuasse andando com ele, manifestando a sua glória maravilhosa, a sua glória transformadora, a sua glória que modifica homens, que transforma vidas, que transforma ímpios em santos, que transforma eu e você em novas criaturas. Louvado seja Deus por isso. Continuando, Moisés agora passa por um relacionamento gradativo. Primeiro ele pede que a presença de Deus continue sobre a sua vida. E segundo, ele pede que a glória de Deus continue se manifestando também em sua vida. Como foi lido, Êxodo 33, versículo 18. Ele almeja por um relacionamento profundo. Ele já conversava com Deus face a face, já tinha a presença de Deus sobre a sua vida, mas agora ele deseja que além da presença, que a glória venha a ser manifestada. Sim, em outras palavras, significado da palavra glória. No dicionário de língua portuguesa, glória tem os seguintes significados. Primeiramente, celebridade, renome, reputação, honra, orgulho, magnificência, brilho, esplendor, prestígio, alegria, satisfação, grande, mérito, superioridade, dignidade. No dicionário de inglês, outras definições podem ser acrescentadas para a palavra glória, como por exemplo, exaltação, louvor ou honra, que é concedido por consentimento geral, algo que traz ou é digno de louvor, especialmente na frase coroa de glória, uma expressão de ação de graça, adoração ou culto. Glória a Deus, pompa, esplendor, a glória do reinado do rei, por exemplo, a beleza radiante, resplandecente do pôr do sol, a beleza e a felicidade do céu, o sentido espiritual, um estado de extrema felicidade e prosperidade. A palavra bíblica para a glória de Deus é kadosh, kabosh. Em hebraico significa, pronuncia-se como kavod ou doxa na Septuaginta, versão grega no Antigo Testamento. Peso ou dignidade que pode ser estendida como uma manifestação do poder de Deus, onde é preciso honra e vitória e proteção e abundância, riqueza e reputação. Em outras palavras, a glória de Deus significa poder, santidade de Deus, atributos perfeitos de Deus revelado ao homem comum. Oh glória! Exaltação seja ao nosso Deus vivo. Então, quando Moisés pede para Deus para que ele manifestasse a sua glória, para que ele lhe mostrasse a sua glória, ele estava pedindo, além de conhecer a presença de Deus, além de ouvir a voz de Deus, ele queria conhecer os atributos comunicáveis de Deus, como a sua santidade, como a sua perfeição, como o poder de transformar a mente de pecadores para uma mente santa, saudável, pura e agradável a Deus. É isso que é a glória de Deus. É possível nós, nos dias de hoje, conhecermos essa glória? Biblicamente falando, sim, gradativamente. Essa glória será revelada de nós de glória em glória, de louvor em louvor. Mas chegará um dia, queremos conhecer Deus como Ele realmente é, face a face, tete a tete. O apóstolo Paulo diz que hoje nós conhecemos Deus
como um enigma no espelho, pela metade, né? Mas ainda assim essa glória é revelada para nós gradativamente. Mas chegará um dia nós conheceremos Deus como Ele realmente é: santo, perfeito, justo. Mas essa glória ainda assim é possível ser manifestada hoje na minha e na tua vida. Amém? Vamos continuar aqui. O que é a glória do Senhor? Pergunta. A glória do Senhor ou a glória de Cristo é revelação da sua santidade, como eu já respondi anteriormente. E apesar de os discípulos serem pecadores, gozavam de intimidade do glorioso Filho de Deus, né, que possibilitou vê-lo em sua manifestação divina. O atributo mais belo de Cristo é a santidade dele. Por exemplo, lá em Lucas, logo após Cristo ter contado as parábolas, do filho pródigo, da dracma perdida, das 100 ovelhas, acho que, se não me engano é Lucas 15, ou é Lucas 16, se eu não me engano agora, se não me foge a memória. Deus, ele manifesta a sua glória para os discípulos. Ele fala para os discípulos que alguns deles ainda ia conhecer a glória dele antes de experimentar a morte, né? E o texto diz que Moisés e Elias aparecem juntamente com Cristo, e o tamanho era o peso da glória que Pedro começa a falar coisa com coisa, dizendo para Cristo se ele não queria que ele armasse uma cama para Moisés e para Elias e para ele também. O apóstolo João, na verdade o evangelista Lucas diz que Pedro disse coisa que ele não entendia, que ele não sabia direito. Em outras palavras, esse é o peso da glória, né? Alguns ficam tão confusos com o tamanho poder manifestado que ele não compreende direito a princípio, mas com o passar do tempo, o Espírito Santo de Deus faz ele entender realmente o significado do tamanho desta manifestação, o que significa realmente ver a glória de Deus. Amém? O que nos impede hoje em dia de vermos a glória de Deus? O que nos impede, irmãos? Todo incrédulo está debaixo de uma cegueira imposta pelo Deus deste século, no caso Satanás. É ele que tem a função de impedir que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça sobre esses. Essa é a cegueira, né, que nos impede de experimentarmos que essa glória venha a ser transformada e venha a ser revelada para nós. Então, o inimigo de nossas almas é ele que nos impede de experimentarmos e vermos a glória de Deus, né? Mas a Bíblia diz: maior quem está conosco. A Bíblia diz que a glória de Deus foi manifestada porque uma pessoa desejou que essa glória fosse manifestada, e suplicou e pediu, e Deus, pela sua infinita misericórdia, quis manifestar essa glória, dizendo: Moisés, é impossível que alguém veja a minha face e possa sobreviver, mas você verá as minhas costas, e quando eu manifestar a minha glória, você vai conhecer a minha bondade, você vai conhecer as minhas misericórdias. Em outras palavras, Moisés já conhecia Deus face a face, já conhecia Deus de relacionamento, mas ele queria conhecer agora a Deus de uma forma mais profunda, de um relacionamento mais profundo. E é isso que eu aprendo com o servo de Deus. Como isso e como deve ser o nosso desejo nos dias de hoje. Querer conhecer Deus mais e mais. Pedir para Deus hoje: Senhor, revela-se, mostra-se, mostra a tua glória para nós. Mostra a tua glória, mostra a tua presença, mostra o teu poder sobre nós, porque queremos ver a tua glória. Glória a Deus por isso. Os efeitos da glória de Deus em nossas vidas. O que acontece quando um crente
experimenta, é impactado, ele vê a glória de Deus. O que acontece? O primeiro efeito da glória de Deus é a mudança de um relacionamento entre ele e Deus, né? Quando Moisés viu a revelação da glória de Deus, em outras palavras, a sua natureza, o seu caráter maravilhoso, ele caiu de joelhos, o texto diz, e adorou a Deus, né? E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, como está em Êxodo, capítulo 34, versículo 8. O capítulo 34 de Êxodo é o resultado do pedido de Moisés no capítulo 33, do versículo 12 ao 23. O 34 agora é o resultado, é a aplicação. O que acontece quando um crente presencia a glória de Deus sobre a sua vida, né? O texto diz que ele viu realmente que aquelas palavras de Deus falou assim, quando a minha glória for revelada para ti, você vai ver, Moisés, o quanto eu sou misericordioso, o quanto eu sou paciente para com o meu povo e para com os meus filhos. E Moisés, ao conhecer isso, porque a Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Em outras palavras, o entendimento de Moisés foi iluminado pelo novo entendimento, pelo entendimento mais claro, mais absoluto sobre a misericórdia, sobre a bondade, sobre a paciência que Deus tinha e ele manifestava dia após dia para com o seu povo. Ainda esse povo chamado o povo de Israel ter pecado, ter apostatado, ter criado um bezerro de ouro, Deus, por intercessão do seu servo, ele optava pela paciência em salvar todos esses, ou pelo menos salvar algum desses, para que o nome dele fosse glorificado. Aleluias por isso, né? Segundo efeito, né? O segundo resultado, o que acontece quando a glória de Deus é manifestada na minha vida e na sua vida, né? O que acontece é o seguinte, o semblante muda. Em outras palavras, como nós dizemos, né? Quando o crente, quando o ímpio se converte ao evangelho, ele passa a receber um brilho no seu rosto, a sua face muda, o seu semblante muda, é um semblante de alegria, é um semblante de esperança, é um semblante daquele que passou das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? O texto diz em Êxodo 34, versículo 35, que os filhos de Israel viam o rosto de Moisés e viu que a pele do seu rosto resplandecia. Em outras palavras, o brilho de Deus estava sobre o rosto de Moisés. E não é verdade isso, meus amados irmãos? Isso também, ao contrário disso também acontece quando nós vemos um crente apostatar, quando vemos um crente desviado do evangelho, nós falamos, ele está perdendo o brilho, ou ele perdeu o brilho de Jesus sobre a sua vida. E eu rogo por ti nessa noite de hoje, meu amado irmão e minha amada irmã, jamais perca esse brilho de Deus. Jamais perca o brilho de Jesus sobre a tua vida. Clame pela glória, clame pela presença, clame pela misericórdia, clame pela paciência de Deus sobre a sua vida. Peça para Deus continuar tendo paciência com você. Peça para Deus continuar tendo misericórdia de você, para que você assim possa continuar servindo a Deus retamente, em nome de Jesus. Amém? Terceiro resultado, o que acontece quando o crente ele experimenta a glória de Deus? O que aconteceu na vida de Moisés e o que pode acontecer na minha e na sua vida nessa noite de hoje, se nós continuar pedir para que essa glória venha ser manifestada na minha e na sua vida. O que acontece? Vamos lá, terceiro resultado.
acontece uma transformação de um novo relacionamento. Em outras palavras, o seu relacionamento com Deus, ele passa agora por uma transformação para melhor. Quando Deus manifesta a sua glória, alguma coisa sobrenatural acontece na sua vida, como aconteceu na vida de Moisés, como aconteceu na vida de Jacó, do apóstolo Paulo e de tantos outros. No dia que viu a presença de Deus, no dia que viu a glória de Jesus Cristo, a sua vida foi transformada, o seu homem foi transformado, a sua alma recebeu nova vida, nova mudança, mudança de mente, mudança de conduta, mudança de postura, enfim, vida transformada, se cumprindo aquele texto que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz que se alguém agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Aleluias por isso. Então, quando a glória de Deus é manifestada no meio do seu povo, um novo relacionamento é possível acontecer. Almeje a glória de Deus, crente. Busque a glória de Deus nesses dias de hoje, nesse tempo de crise a qual estamos vivendo como igreja, uma igreja evangélica que cada dia mais está perdendo a sua identidade. Nesse mundo tão caótico, espiritualmente falando, socialmente falando, é tempo, meus amados irmãos, de clamarmos que essa glória venha se manifestada em nossos meios, para que possamos crescer de glória em glória, de louvor em louvor, para que possamos crescer também, como o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz: crescei tanto na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos aplicar. Como é que nós aplicamos isso para a nossa vida? Nós precisamos continuar pedindo primeiramente que jamais a presença de Deus se afaste de nós. E como acontece isso? Tendo cautela para não entristecer o seu Santo Espírito. A Bíblia mesmo diz, está em Mateus 18, versículo 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. Aleluias! Se queremos ver a glória de Deus, precisamos orar e precisamos pagar o preço para que isso venha acontecer na minha e na sua vida. Amém? Como Moisés, face a face com Deus, ficar tendo sempre esse desejo. Fique na tenda, fique na postura, fique almejando, mas peça, não apenas pense, mas peça que essa presença, que essa glória venha continuar sendo manifestada na sua vida, meu amado e minha amada irmã. Amém? Imagine tanto a presença e além da presença, que essa glória venha ser revelada para ti nessa noite de hoje, nesse dia de hoje. Você já viu a glória de Deus, meu amado irmão? Você já viu a face de Deus, minha amada irmã? O que eu aprendo com isso? Quando nós pedimos para que Deus venha manifestar a sua presença, a sua glória, o próprio texto diz que é impossível alguém ver Deus fisicamente. É impossível e viver. Mas se queremos ver a face de Deus, basta ver a face de Jesus. Se nós vemos Jesus, nós vemos Deus e não morremos. Ao contrário, receberemos nova vida, receberemos renovo, receberemos refrigério, receberemos despertamento.